Fala pessoal, começando mais um Pode Se Ligar, sou Caio Dias, gerente de expansão da Aloy Franchise, estamos com a Janaína Medeiros, membro do Conselho de Administração, e o Zanata, membro do nosso Comitê de Auditoria e Governança. Obrigado pela participação de vocês, viu? Obrigada, Caio. Obrigado, Caio. E hoje o tema é bem interessante, mas antes disso, segue o nosso canal, clica no sininho, compartilha, vamos levar cada vez mais nossas informações para o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que a gente pode fazer a diferença dentro do ambiente profissional ou no pessoal, tá bom? E Zanata, me fala um pouquinho sobre como que você começou na governança, né? Hoje a gente vai falar sobre a governança acessível, mas me fala como que você caiu nesse mundo. Bom, primeiro obrigado, viu, Caio, pelo convite, Janaína. Bem, a história aqui, vamos falar um pouquinho aqui da Aloy, né? Mas eu tô como membro do Comitê de Auditoria e do Comitê de Governança aqui da Aloy Meet, também da Aldeia do Futuro, dos Comitês de Finanças e do Comitê de Governança. Mas a minha história, um pouco para trás ali, eu fui membro assim, de empresas de consultoria, dentro das Big Four. Fiquei mais ou menos aí alguns anos, uns 15 anos, na prática de gestão de riscos, auditoria interna. E comecei a enveredar realmente para toda essa experiência que eu adquiri ao longo dos anos, para auxiliar os comitês e conselhos, e principalmente empresas familiares, empresas em que a governança está se iniciando, no processo de tomada de decisão e de formatação da governança corporativa. Aqui a Aloy é um exemplo assim, bastante importante, até para mim pessoalmente, mas acho que para a própria Aloy é um marco nos aspectos de desejo de ter uma governança bastante fundamentada. E a Aloy vem seguindo aí todos os passos que os diversos modelos que o mercado hoje propõe, a Aloy segue de fato, né? E eu fazer parte desse contexto da governança aqui, para mim, é um enorme prazer. Ah, legal. E a gente repara muito, quando a gente fala de governança, principalmente o empresário, né? Vê muito distante do seu dia a dia esse processo. Acho que não serve para ele, né? Só para empresas de grande porte. E não é o que a gente vem reparando, né? Empresas de menor tamanho, né? Desse middle market já têm se interessado por esse tipo de processo, não é mesmo? No passado, as grandes organizações tinham só as grandes organizações tinham acesso, de fato, a ações de governança corporativa. E o que vem acontecendo? Normalmente pensava-se que ia se abrir capital, ou se alçar voos maiores em aquisições, ou fusões, ou valuation de alguns ativos, mas não era só para esse objetivo. A governança é muito mais do que isso. A governança é o desejo genuíno de demonstrar a transparência das suas ações, a tomada de decisão, de como a organização está operando. Então extrapola simplesmente aquele aspecto mais sofisticado de abertura de capital ou valuation para realmente ser algo mais simples e realmente demonstrar o interesse das organizações de serem transparentes. Então, se a gente puder resumir o que é a governança corporativa, realmente é o desejo de demonstrar para o mercado e para todos os interessados a forma de que você quer ser transparente para o mercado. Considerando isso, Zanata, quais são os pilares de uma boa aplicação da governança numa empresa? Eu acho que o principal ponto é realmente o que a gente chama de tone of the top, esse jargão em inglês, na verdade, a administração estar de fato comprometida com a governança. Outro ponto é a questão das estruturas de tomada de decisão. Quando a gente fala em empresas familiares, normalmente você tem vários membros da família que tomam decisão em conjunto. A governança corporativa auxilia nesse processo de diferença de entendimento entre membros de conselho, normalmente da parte da família. Então, a distribuição da liderança e baixa centralização de decisão é uma componente importante também da governança. Diríamos assim, um conciliador ali? A palavra conciliador é uma função dentro da governança corporativa, que a gente chama também, dentro do jargão inglês, o governance officer, mas é o antigo secretário da governança, né? Mas que ajuda em todo o processo de articulação dos aspectos de governança. Vamos pensar o seguinte, a gente tem um conselho de administração, você tem uma série de outras entidades que auxiliam na tomada de decisão, e a Secretaria de Governança está ali justamente levando os temas importantes para o conselho de uma forma bastante profissional e de uma forma bastante estruturada, justamente para diminuir aquele aspecto de zona cinzenta de decisão ou de pouca informação para chegada para tomar de decisão. Então a governança vem para tornar esse processo mais claro, mais transparente e realmente que seja comum para todos os membros de conselhos, né? Mas quando a gente fala dessa questão de tomada de decisão, de processo, você já tem que ter uma maturidade legal dentro da empresa, né?
Caio, não necessariamente, pelo seguinte, quando a gente, por exemplo, pega empresas que estão no estágio bem inicial, vamos pensar em empresas assim, de pequeno porte, eventualmente até uma startup, nem se sabe exatamente qual que é o processo, como é que o negócio vai se desdobrar. No estágio bem inicial, a governança tem que entrar nesse estágio. Então, normalmente, pensa-se em governança depois que o negócio já está bem difundido, bem estabilizado, bem mais maduro. Mas o que a gente vem pregando hoje em dia é que a governança seja um tema junto no estágio inicial da formatação do negócio. Porque governança nada mais é do que dizer o seguinte: qual é a minha cultura? Qual é a minha missão? Qual é a minha visão? Quais são os meus valores? Quando você definiu isso, que é o estágio inicial da formatação de negócio, você já pode incluir uma agenda de governança pensando o seguinte: como eu vou gerenciar essa organização? Como é que ela vai ser estruturada? Quem são os membros? Quem são os stakeholders? As pessoas, partes interessadas? Essa é a primeira discussão de governança. Então, por isso que a gente fomenta muito a história que a governança tem que ser acessível para todos. O que antigamente era um negócio que era obrigatório, dentro daquele ponto que a gente estava falando sobre valuation, abertura de capital, hoje se tornou uma componente muito importante para você transitar num mundo de negócio complexo. Se você simplesmente começar a tocar um processo sem pensar nos aspectos de governança no estágio inicial, tua chance de dar errado é grande. E você também precisa ficar batendo cabeça, né? Então, em tese. Acho que tem muito também um ponto importante que é estabelecer essa base para o eventual crescimento, e a governança ela vem te ajudar nisso, né? Colocar tudo em ordem, trazer luz para os processos, enfim, para depois poder crescer de uma maneira mais estruturada. Acho que então, nesse aspecto faz muito sentido a governança desde pequenas empresas. Sem dúvida, é interessante o seguinte: quando você pega projetos de estágio em que a organização já existe há muito mais tempo, a cultura dessa organização ela já está um pouco mais enraizada, difícil de você fazer as mudanças. Não que não seja possível, mas assim é um pouco mais difícil do que no estágio inicial. Mas acho que o principal ponto é o desejo do administrador, do acionista, de toda a organização, em querer de fato exercer as funções de governança, exercer a transparência, equidade, prestação de contas, que são os princípios da governança, né? Mas, de novo, né, que nem você ensinar uma criança pequena a andar, é mais difícil quando um adulto que não aprendeu a andar, você vai tentar ensinar um adulto a andar. Então, fazendo essa analogia, com as organizações é a mesma coisa. Então, se a gente pegar no estágio inicial, a gente cria, vamos pensar assim, se a gente estiver plantando uma árvore, planta ela já de uma maneira reta, né, e não de uma maneira torta. Caio, e aí observando tudo isso, eu acho que a gente pode pensar na governança como um produto até, né? Um serviço para oferecer para as empresas, para os nossos clientes. Você chegou a avaliar isso já? Qual é a possibilidade? O que a gente vem conversando bastante, acho que vai muito em linha até mesmo com o trabalho que a gente faz de tributário, né? Porque em tese também as empresas normalmente crescem, já elas startam sem um planejamento antecipado, né? Já preventivo. Pô, será que eu estou no melhor município para fazer hoje o meu tipo de serviço ou para instaurar minha indústria? E a questão da governança acho que vem também no mesmo timing, né? Dessa parte embrionária da empresa. Porque ela já nasce, né? Dentro de um panorama com uma fórmula que, em tese, não tem como dar errado. De algo que já foi testado e utilizado em outras empresas, no qual você vai ter processos, você vai ter transparência, você já começa já num outro patamar. E aí, tendo em vista essa linha, a gente vem discutindo, né, de incluir isso dentro do nosso portfólio, que é prestar esse serviço de governança para o mercado, né, para as empresas que hoje a gente já atende e também que vem atender. Caio, o que acontece hoje é o seguinte: a governança como serviço já é uma realidade. Então, organizações em estágio mais inicial, que eventualmente não querem de cara já ter uma estrutura de governança, ela pode contratar isso como serviço. E de uma forma compatível com o tamanho da organização. Então, acho que o primeiro ponto é se fazer um diagnóstico de governança. O que você tem hoje? Então, acho que esse é um produto que a gente já vem trabalhando há um tempo e tem muito valor, porque as organizações não sabem nem por onde começar essa avaliação. E a avaliação começa como a gente está aqui agora, com uma conversa com os acionistas, com os diretores, com os executivos, para entender como é que é a cultura da organização, como é que é o dia a dia daquela organização do seu ponto de vista de seguir as regras, os procedimentos, o que se faz naquela organização no dia a dia do seu ponto de vista de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de projetos, gerenciamento de atividades. Então, esse é o primeiro estágio. Então, assim, a governança como serviço já é uma realidade. Da mesma forma, faz uma analogia com o projeto de LGPD, em que você tem lá o DPO contratado como um serviço. A governança como serviço já é realidade em várias organizações.
de startups de pequeno porte até empresas de médio porte já adotam essa solução. Empresas de grande porte normalmente acabam adotando a criação de uma estrutura de governança mesmo, com todo a sua sofisticação, porque assim demandam. Mas organizações pequenas podem realmente começar do básico, fazendo um diagnóstico. Como é que está a minha governança hoje? Como é que está meu processo de gestão de riscos, de tomada de decisão? Como é que é a comunicação da minha corporação? Como é que a cultura influencia em todos os aspectos da gestão dessa organização? Então, isso é governança. Então, normalmente as pessoas acham que é muito mais sofisticado, muito mais complexo do que isso, mas não é. Então, é um negócio mais simples. Apesar de que a gente tem metodologia, tem formas e métricas e resultados para apresentar, é algo relativamente simples. E concordo contigo, tá, Caio? Acho que dá para ofertar isso como serviço, sim, e é o que a gente está pensando em fazer mais para frente aqui na Aloy, né? Eu acho que tem um ponto importante que o Zanata trouxe agora, que em empresas maiores, normalmente a governança ela tinha um link também dentro de societário ali, dentro do jurídico, e hoje tem a estrutura de governança de fato, né? Empresas menores, eu acho que a governança vem com uma atitude muito mais propositiva e colaborativa nesse mapeamento de situações e possibilidades aí para crescimento da empresa. E pensando nisso, faz muito sentido a gente linkar como um produto a ser oferecido de fato, porque assim, é olhar para o negócio do nosso cliente e verificar onde a gente pode ajudar, né, Zanata? Acho que esse é o grande ponto. Sim, eu vejo muito valor nesse diagnóstico de governança. É um trabalho rápido, com pouco recurso, com um esforço relativamente curto, em que a gente tem um valor de entrega muito alto. Então, acho que esse é um ponto que eu realmente fomento com os meus clientes, com a minha base de relacionamento, de fato ter essa percepção de fazer um diagnóstico de governança. Para você entender o que você quer e eventualmente até para tomar decisão, né, que a gente quer daqui para frente com governança corporativa. Né? É mais uma etapa dentro da esteira que a gente fala, porque aqui a gente trata muitas vezes como um pontapé inicial. Vai entrar para a parte tributária, pode entrar na questão de governança, depois a gente pode até entrar na pauta, que seria a sequência desse nosso vídeo da questão da SG e por aí vai. Né? A empresa ela vai se profissionalizando, vai buscando no mercado profissionais já com uma expertise, uma bagagem em grandes empresas, pequenas empresas, que em vez de ela internalizar um profissional, ela vai no mercado e tem ele um terceiro dedicando algumas horas para dentro do seu negócio, por olhar no detalhe, trazendo as boas práticas, né, para com o tempo ela cada vez mais criando maturidade. Exato. Né? Tanto que quando a gente estava formatando esse produto, a gente comenta, né, que a gente entra primeiro com essa parte, depois a gente já está fazendo, né, os próximos steps. Sim. Acho que esse que é o ponto inicial. Não adianta você começar um projeto que não seja compatível com o seu tamanho, com o seu desejo, com o seu momento de maturidade. Então, por isso que eu acho que começar pequeno, com diagnóstico, entregando qual que é o cenário atual de maturidade dessa organização, realmente é algo que leva a tomar decisão muito mais acertada com relação ao que vai ser feito com relação à governança. Mas eu friso que a governança corporativa é um assunto, para mim, bastante cativante. Eu gosto muito de falar sobre isso e exercer o dia a dia na gestão de riscos, auditor interno, compliance. Mas é algo que não está deixando de ser uma opção, de ser algo que eu vou fazer porque eu acho que quero optar por algo realmente que é mandatório por alguns aspectos regulatórios e que acaba sendo diferencial de valor realmente com os seus competidores. Porque as organizações os clientes que decidem investir ou ter negócios com organizações que têm estruturas de governança que de fato acontecem, tem muito mais valor do que uma organização que não tem menor demonstração com um aspecto de compromisso com informações, e compromisso com seguir os aspectos de cultura e tomar de decisão. Né? A gente estava falando sobre um caso anteriormente, eu acho legal até trazer um caso prático, que a gente estava discutindo agora há pouco, de uma empresa que quintuplicou seu valor. Eu tive uma experiência muito interessante de uma empresa que era basicamente uma startup de 2 amigos, que eram engenheiros recém-formados e criaram um produto para leituras de hidrômetros, automação de equipamentos assim, básicos do nosso dia a dia. E eles chamaram a atenção de um grande grupo internacional e eles não tinham absolutamente nada do seu ponto de vista de governança. Eles tinham realmente aquele anfã de startup, né, de saíram fazendo e deram muito sucesso, foram muito felizes na solução que eles desenvolveram. Mas aí nós fomos lá ajudá-los mas quem são os acionistas? Quem são os donos? Qual a cultura, a missão e valor dessa empresa? Vocês têm um código de conduta? Como é que vocês se posicionam no mercado?
Qual que é como é que vocês deliberam as informações mínimas aqui, tomada de decisão? Vocês têm um conselho? Quando a gente começou a questionar as coisas mais básicas e elementares, eles disseram, a gente não tem nada disso. Então a gente foi ajudá-los realmente um diagnóstico inicial, fizemos depois um trabalho um pouco mais complexo, até porque depois essa organização que estava de fato de olho neles acabou comprando essa empresa, né? E eles quintuplicaram o volume de faturamento, de exposição no mercado, justamente porque o investidor tinha essa proposição. E nós fomos auxiliá-los realmente na criação dessa estrutura de governança, né? Para mim, pessoalmente, foi um trabalho muito gratificante, porque além de ter aprendido com eles, acho que eles aprenderam muito conosco também, né? E no fim das contas, o trabalho final de concluir a venda para essa empresa que estava investindo foi um sucesso. Mas vocês entraram já sabendo que tinha uma empresa de olho ou não? Foi algo que... Não, surgiu no meio do caminho. Então... Sim, surgiu no meio. Só que o ponto principal era justamente o interesse do acionista, dos dois donos da startup, em ter a governança. Eles, obviamente, já sabiam do interesse desse investidor, mas eles perceberam que o que eles faziam no dia a dia era muito menos profissional, do seu ponto de vista de gestão, do que eles começaram a fazer depois do nosso trabalho. Porque eles eram caras muito inteligentes, que conheciam a técnica, eram engenheiros, mas eles não tinham vivenciado o dia a dia de tocar uma empresa. Eles chegaram a ter 200 funcionários em 4, 5 sites. Então, assim, o dia a dia da gestão começou a entorpecê-lo do seu ponto de vista de criatividade. Então, eles pensaram, a gente precisa realmente se profissionalizar. E é isso que acontece com as empresas normalmente familiares. O familiar conhece muito do negócio, a gente vê muito isso no Brasil, né? Empreendedores que já estão na 3ª, 4ª geração das empresas, que trazem a bagagem dos antepassados, só que a empresa explodiu de tamanho e eles ali estão tateando com a governança, né? Então acho que por isso, de novo, né, no começo da nossa conversa, né, se a gente começar a falar de governança desde o começo mais tênue ali do início do negócio, é muito mais fácil depois de você conduzir, de crescer, de ter valor ao longo do tempo, né? Eu acho que vai em linha com a formalização, né? Você ter os processos bem definidos, instaurados, parte de comunicação, documentação, tudo isso, porque senão fica muito enraizado, né? É difícil você mensurar o que você não consegue muitas vezes tangibilizar ou mapear. Mas, Caio, você sabe que a questão de governança não é só uma questão de apenas formalização, é uma questão de tá no dia a dia mesmo o valor de você já saber que você precisa prestar contas, e não só precisa, porque você quer prestar contas, porque você tem isso no DNA da tua cultura, da tua missão, visão e valores, e você incorpora isso no dia a dia. Então você transcende a questão da formalização apenas, né? É óbvio que você precisa ter políticas, procedimentos, processos formalizados, mas isso é só a base para você ter algo muito mais nobre, que é a questão de prestação de contas mesmo. E o desejo genuíno de ter uma governança bem fundamentada, né? A governança vira não é um skill, ela vai acabar ajudando muito no que a empresa quer mostrar, no que ela é de fato, a missão, os valores da empresa, né? Isso que eu queria falar. Porque, assim, é a transparência, são os registros, é a forma de alinhar normas, procedimentos, fluxos, enfim. A governança ela é muito maior do que só estar no papel, né? Ela vai estar no dia a dia, na apresentação de resultado, por exemplo, ela vai estar linkada a tudo isso. E eu acho que é importante a gente falar pro pessoal que está assistindo a gente em casa da possibilidade de nos procurar e como com um oferecimento desse produto novo, né, Caio? Com certeza. A gente estava conversando, né, agora há pouco sobre isso, das empresas que têm a curiosidade e entendem o que a gente falou aqui um pouco. Faz sentido ter um diagnóstico inicial, né? Ver se realmente se encaixa esse tipo de trabalho, que nos procure, né? Com certeza a gente vai estar aí com toda a atenção, né, e a boa vontade de tentar ajudá-los no dia a dia e tornar as empresas cada vez mais transparentes, estruturadas, com uma governança, levar o que há de melhor hoje para o empresário brasileiro, que a gente sabe que vive aí num dia a dia bem conturbado, né, com tudo que acontece. Mas, Jonathan, queria agradecer a sua participação. Da nossa parte aqui foi um prazer a gente estar batendo papo com uma pessoa que, já falei, tem um gabarito enorme aí, totalmente, posso falar, uma bagagem aí que faz inveja, né, para muitas pessoas.
E queria deixar aberto aí para você deixar sua mensagem e também convidar o pessoal para conhecer nosso novo serviço, né, aqui do grupo. Legal. Caio, Jânio, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês um assunto que para mim, já há mais de 20 anos eu falo sobre esse tema, exerço atividade de consultoria, assessoria para grandes organizações, sobre gestão de riscos, governança, compliance, e sigo à disposição de vocês também nessa jornada, que acho que essa jornada de governança, inclusive agora sendo ofertada para clientes e abrindo para o público, realmente é um aspecto bastante importante para a Loi, para a Letter, e sigo à disposição, tá? E realmente agradeço ao público também que está nos ouvindo, e seguimos em frente. É isso, né? Então, pessoal, pode se ligar.